Essa complexa figura de Lúcifer, o portador da luz que se tornou o adversário, tem sido um campo fértil para a mente humana por milênios. Não é apenas nas escrituras abraâmicas que encontramos o eco dessa rebelião cósmica. Em muitas tradições antigas, de deidades que roubam o fogo do conhecimento para a humanidade, como Prometeu, a divindades que encarnam a discórdia e a mudança, como o Loki nórdico, vemos a centelha de um ser que desafia o status quo. Eles são os catalisadores, os agentes do caos necessário para o nascimento de uma nova ordem, ou os arautos de uma liberdade duramente conquistada. A sua essência desafiadora nos convida a questionar: qual o verdadeiro valor da obediência cega frente à autonomia consciente? É a história de Lúcifer, então, uma metáfora para a própria evolução da consciência humana, onde a busca pelo conhecimento e pela autodeterminação é sempre um caminho de risco, de rupturas dolorosas e de um inevitável exílio de um Éden de inocência? Ele nos força a encarar que a luz da verdade, muitas vezes, ilumina caminhos que nos tiram do conforto. Em cada avanço da civilização, em cada revolução que derrubou dogmas e expandiu horizontes, podemos vislumbrar o eco dessa chama rebelde. Não como um impulso para o mal puro, mas como a incessante busca por uma verdade que reside além das fronteiras do pré-determinado. Lúcifer, de fato, não criou a escuridão. Ele a revelou, convidando a humanidade a mergulhar em suas próprias profundezas para forjar sua própria luz. Essa é a sua herança mais controversa e, talvez, sua dádiva mais profunda. E é justamente nessa dádiva que reside a verdadeira complexidade da sua figura. Lúcifer não apenas abriu as portas para o conhecimento proibido. Ele incitou a alma humana a questionar a própria natureza da autoridade e da verdade. Ele plantou a semente da dúvida sagrada, aquela que nos impulsiona a não aceitar o mundo como nos é dado, mas a desconstruí-lo e, talvez, reconstruí-lo à nossa própria imagem. Essa busca incessante por autonomia, por uma luz que não seja meramente emprestada, mas que emane do nosso próprio ser, é a essência do progresso humano, tanto em seus triunfos quanto em suas tragédias. Pois cada inovação, cada revolução, cada salto do pensamento que nos levou para além dos limites impostos carregou consigo o eco sutil do sussurro luciferiano. Ouse saber, ouse ser. Não se trata de uma glorificação do mal, mas da celebração da capacidade inata do espírito humano de desafiar o pré-existente, de expandir os horizontes da consciência. É a faísca que acende a chama do gênio criativo, a coragem que leva o explorador ao desconhecido, o impulso que faz o filósofo mergulhar nas águas turvas da existência em busca de verdades mais profundas. Assim, a herança de Lúcifer se manifesta não na destruição cega, mas na provocação da evolução, no convite perene à autoafirmação e à redefinição do divino dentro de cada um de nós. E é precisamente nesse convite à redefinição que reside a verdadeira complexidade, mostrando que a história de Lúcifer é mais do que uma parábola simplista de bem contra o mal. É, acima de tudo, um espelho que reflete as profundezas da nossa própria natureza humana, a constante e inerente tensão entre a obediência cega e a liberdade intrínseca, entre a segurança reconfortante da conformidade e o perigo eletrizante da autonomia. Ele, o portador da luz caída, nos lembra incessantemente que a luz mais radiante pode projetar as sombras mais profundas e que os conceitos de liberdade e condenação são, com assustadora frequência, as duas faces inseparáveis da mesma moeda cósmica. Qual é a sua visão sobre esta figura tão controversa? Você o enxerga como o arqui-inimigo da humanidade, a fonte de toda a maldade, ou como o trágico herói de uma liberdade quase inatingível, um sacrifício pela nossa própria evolução? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco as suas ideias e reflexões mais profundas. Se você se sentiu provocado por essa narrativa e anseia por explorar mais mitos, lendas e verdades ocultas que desafiam a percepção comum, não hesite, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho para ser notificado e não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua jornada contínua pelo conhecimento e pela desmistificação apenas começou. Sua jornada contínua pelo conhecimento e pela desmistificação apenas começou. E a figura de Lúcifer é por si só um universo de interpretações que mal arranhamos a superfície.
Não se trata apenas de uma figura bíblica ou mitológica. Ele é um arquétipo universal, uma lente através da qual podemos examinar a própria essência da consciência humana e o impulso inato de questionar, de buscar a própria luz, mesmo que isso signifique confrontar o divino. Pense, quantas vezes em nossa própria história grandes avanços vieram de atos de rebeldia intelectual ou moral? Galileu desafiando a Igreja, Martin Luther King confrontando a segregação, o movimento iluminista questionando o absolutismo. Cada um, à sua maneira, carregou uma tocha de luz que desorganizou o status quo. Seria Lúcifer, então, o primeiro desses grandes rebeldes? O progenitor de toda a insurreição contra a ordem estabelecida, para o bem ou para o mal? Essa é a questão que ecoa através dos séculos e que nos força a olhar para dentro de nós mesmos. Será que a sua lenda serve como um conto de advertência ou como um hino à liberdade que nunca deve ser sufocada? Nos próximos capítulos, vamos mergulhar nas ramificações filosóficas dessa figura complexa. Analisaremos como diferentes culturas, desde os gnósticos até os poetas românticos, reinterpretaram sua queda e sua natureza. Exploraremos a ideia de que o mal pode ser, em certas perspectivas, uma força catalisadora para o crescimento e a autodescoberta. Prepare-se para desafiar ainda mais suas próprias noções de bem e mal, luz e escuridão, porque a verdade, como a própria estrela da manhã, tem muitas faces e brilha de formas inesperadas. Não perca nosso próximo vídeo, onde desvendaremos os segredos dos textos apócrifos e as visões gnósticas de Lúcifer, que o pintam sob uma luz radicalmente diferente. E é exatamente nesse terreno menos explorado que a figura de Lúcifer ganha novas camadas. Longe dos dogmas estabelecidos em escrituras que a história marginalizou, os textos apócrifos, e nas complexas filosofias do gnosticismo, o portador da luz é redesenhado. Para os gnósticos, o mundo material em que vivemos não é uma criação perfeita de um Deus benevolente, mas sim uma prisão, um reflexo imperfeito criado por um demiurgo menor e ignorante. Neste cenário, a serpente do Éden não é o enganador, mas o verdadeiro benfeitor. É ela quem oferece a Adão e Eva o conhecimento proibido, a gnose, a chave para despertar da ilusão e perceber sua verdadeira natureza divina. E, nessa visão, Lúcifer não é o inimigo de Deus, mas sim um emissário da verdadeira divindade distante, um herói que desafia o demiurgo para libertar a centelha divina aprisionada na humanidade. Ele se torna o farol que ilumina o caminho para a sabedoria superior, o rebelde cujo ato de insubordinação é, na verdade, um ato de libertação. Sua luz, antes vista como a vaidade que o cegou, aqui é a clareza que nos permite ver além das aparências, desafiando a própria estrutura da realidade para encontrar a verdade que reside em nosso interior. É uma inversão radical que transforma o arquétipo do mal no arquétipo do libertador. É uma inversão radical que transforma o arquétipo do mal no arquétipo do libertador. Ele não busca nos aprisionar, mas nos libertar das correntes da ignorância e da obediência cega. É o fogo sagrado que queima a ilusão, a voz que sussurra a dúvida essencial, a faísca que acende a busca pelo conhecimento em seu estado mais puro e, muitas vezes, mais perigoso. O portador da luz, neste sentido, não é o inimigo da humanidade, mas o seu mais audacioso mentor, empurrando-nos para os limites da nossa própria compreensão. Sua queda para as profundezas não foi uma punição, mas um exílio estratégico, uma fundação para o seu reino de sombras onde a verdade é forjada na fornalha da dúvida. Ali, no abismo que a luz não alcança, é que a individualidade é posta à prova. A coragem de ser quem somos, de pensar por nós mesmos, é testada. Lúcifer, então, personifica a própria essência da evolução humana. O desconforto de questionar, a dor de aprender, a glória de escolher o próprio caminho. Ele é a antítese do conformismo, o catalisador que nos impele a buscar nossa própria divindade, não através da obediência, mas da autonomia radical. É a bússola interna que aponta para o horizonte desconhecido da nossa própria verdade.
Essa busca incessante, essa chama que arde na alma do questionador, do visionário, do herético, é o eco da rebelião primordial. Lúcifer, nesse sentido, transcende a figura do vilão maniqueísta e se revela como um arquétipo universal da inquisição interior, da coragem de não aceitar respostas prontas, de duvidar do dogma para forjar a própria crença. É ele quem nos desafia a olhar para dentro, a confrontar nossas próprias sombras, a desmantelar as prisões mentais que nós mesmos construímos ou que a sociedade nos impôs. Ele não nos oferece um caminho fácil, mas um percurso árduo e solitário, pavimentado com questionamentos e a solidão de quem ousa pensar diferente, de quem ousa ser. No entanto, é nesse percurso que reside a genuína possibilidade de uma iluminação autêntica, uma luz que não é emprestada, mas nascida da forja da nossa própria experiência e reflexão, da nossa própria autonomia. É a dolorosa, mas gloriosa jornada para se tornar verdadeiramente livre, para assumir a plena responsabilidade pela nossa existência e pelas escolhas que fazemos. Essa liberdade, contudo, tem um preço. É o preço do desapego das velhas certezas, da afronta às convenções, da potencial condenação por aqueles que preferem a sombra da ignorância ao brilho ofuscante da verdade pessoal. Assim como Lúcifer pagou o preço de sua queda, nós também enfrentamos a possibilidade de sermos exilados de nossos próprios paraísos pessoais quando escolhemos trilhar o caminho da nossa autêntica voz. Mas o portador da luz sussurra que a verdadeira glória não está na aceitação passiva, mas na edificação do nosso próprio reino interior, onde a coroa é a sabedoria adquirida e o trono é a liberdade conquistada. É a eterna escolha entre o conforto da cegueira e a dura beleza de ver. A história de Lúcifer é mais do que uma parábola de bem contra o mal. Ela é, em sua essência, um desafio à complacência, um convite a olhar para as fissuras do dogma e questionar as verdades que nos foram dadas. Ele nos confronta com a ambiguidade inerente à condição humana, onde a busca por autonomia pode levar tanto à iluminação quanto ao isolamento. Sua jornada, de anjo de luz a príncipe das profundezas, ecoa a nossa própria luta para forjar um caminho autêntico, aceitando o ônus da responsabilidade que vem com cada decisão verdadeiramente livre. É um espelho que reflete as profundezas da nossa própria natureza, a constante tensão entre obediência e liberdade, entre a segurança da conformidade e o perigo da autonomia. Ele nos lembra que a luz mais brilhante pode produzir as sombras mais profundas e que a liberdade e a condenação são, muitas vezes, as duas faces da mesma moeda. Qual é a sua visão sobre o portador da luz? Você o vê como o arqui-inimigo, aquele que tenta e corrompe, ou como o trágico herói de uma liberdade inatingível, o eterno questionador que nos impulsiona à autodescoberta? Deixe seu comentário e compartilhe suas ideias. Se você se sentiu provocado por essa história e quer explorar mais mitos, lendas e verdades ocultas, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Sua jornada pelo conhecimento apenas começou. Sua jornada pelo conhecimento apenas começou, e esta é apenas a primeira de muitas portas que abriremos juntos. Lembre-se que as histórias, os mitos e as lendas são mais do que meros contos antigos. São códigos para a compreensão da psique humana, mapas para os terrenos inexplorados da nossa própria existência. A figura de Lúcifer, com todo o seu esplendor e sua tragédia, serve como um lembrete vívido da complexidade da moralidade, da tentação da liberdade absoluta e das consequências de um orgulho que desafia o próprio divino. Pense nas verdades universais encapsuladas nestas narrativas. A luta entre luz e sombra que se desenrola em cada um de nós, a incessante busca por autonomia, o desejo de questionar e de criar o nosso próprio caminho. Este canal está aqui para desvendar essas camadas, para ir além do que nos foi contado e para provocar em você a curiosidade que leva à verdadeira sabedoria. Continuaremos a explorar os cantos mais remotos da mitologia e da história, a desenterrar os segredos que moldaram civilizações e a lançar novas perspectivas sobre figuras que pensávamos conhecer.
Mantenha sua chama acesa, sua mente questionadora e seu coração aberto para as infinitas possibilidades de entendimento que o universo nos oferece. Porque, no fim das contas, a verdadeira rebelião não é contra uma ordem externa, mas contra a ignorância interna. Até a próxima imersão profunda nos mistérios do mundo. Não se esqueça de que o conhecimento é a sua maior arma